Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Granve Medicina. Hoje nós vamos revisar sobre tecido epitelial glandular. Vamos lá então! Vamos revisar a partir de uma questão da UFMS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Diz o seguinte: observe a figura abaixo que representa um tecido epitelial glandular. A seguir, analise as proposições e assinale a ou as correta ou corretas. Beleza! Aqui a gente tem uma imagem que ela mostra a formação de uma glândula, que a gente vai descobrindo ao longo do vídeo. Então, a glândula era formada a partir de um tecido epitelial. Mas o que é o tecido epitelial? O tecido epitelial ele tem como características células justapostas, seja uma grudadinha da outra, uma bem próxima da outra, com pouca matriz extracelular. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem um exemplo. Bem colorido, com a coloração hematoxilina e eosina. A gente consegue ver que tem células bem próximas, ou seja, células justapostas, e entre as células há pouca matriz extracelular, o que é uma característica de tecido epitelial. Além disso, o tecido epitelial é avascularizado. Isso quer dizer que o tecido epitelial ele não tem capilares nutrindo esse tecido. Quem nutre o tecido epitelial é o tecido conjuntivo, que fica logo abaixo. O tecido conjuntivo ele é vascularizado e ele oferece nutrientes para o tecido epitelial a partir do processo de difusão. Então, o tecido epitelial ele recebe nutrientes do conjuntivo por meio de difusão, porque o tecido epitelial é avascularizado. O tecido epitelial ele é inervado, ou seja, ele tem nervos. E os principais tipos de tecido epitelial são de revestimento e também o glandular. O de revestimento ele faz o revestimento, ele também faz a absorção de nutrientes. E a gente também tem um tecido epitelial glandular, que é o foco da nossa aula hoje, que ele pode estar representado por meio de uma glândula endócrina, exócrina ou mista. Então, o tecido epitelial glandular, como que ele se origina? A gente tem um tecido epitelial aqui, provavelmente o tecido epitelial de revestimento, que ele vai ter um estímulo para que ocorra uma proliferação celular, ou seja, o início de uma glândula. Essa proliferação celular ela vai iniciar na direção do tecido conjuntivo. Vai gerar uma glândula, essa glândula em formação, ela pode dar origem a uma glândula exócrina ou uma glândula endócrina. Ela será exócrina quando ela tiver um ducto. E quando ela for endócrina, ela vai estar desconectada do tecido que deu origem a ela e a porção secretora da glândula endócrina estará próxima a capilares, a corrente sanguínea. Vamos revisar então a glândula exócrina. A glândula exócrina ela possui um ducto, que é uma remanescência do tecido que originou essa glândula. Além disso, logo depois do ducto, a gente tem uma porção secretora, também chamada de adenômero. As secreções da porção secretora, parece até redundante, mas as secreções da porção secretora, elas vão para os ductos. Dos ductos, essas secreções vão para cavidades ou para a superfície de órgãos, como a pele. Os principais exemplos de glândula exócrina são a sudorípara, que produz o suor e libera para regiões como superfícies de órgãos, como a pele. Salivar, glândula salivar, que ela produz a saliva e ela libera essa secreção para a cavidade oral, para a boca. A gente tem a glândula sebácea, que ela produz o sebo e que libera esse sebo para a pele. E a gente também tem a glândula mamária como um exemplo de glândula exócrina. Por quê? Porque a glândula mamária ela tem um ducto, ela tem uma porção secretora e o mais importante, a glândula mamária ela libera suas secreções para o meio externo. Vamos lá. A gente também tem uma glândula endócrina, que ela pode estar no formato cordonal ou folicular. As características são que a glândula endócrina ela não possui ducto. As suas secreções são lançadas na corrente sanguínea. Vejam que aqui na glândula cordonal, a gente tem uma porção secretora bem próxima ao capilar. Assim, a porção secretora ela vai liberar a sua secreção diretamente na corrente sanguínea. Na glândula endócrina folicular, da mesma forma, a gente tem uma porção secretora e ao redor a gente tem uma corrente sanguínea.
capilares, a porção secretora ela vai liberar as suas secreções na corrente sanguínea. E algo bem interessante, as secreções da porção secretora das glândulas endócrinas, as secreções chamam-se hormônios. Então, secreções das glândulas endócrinas, hormônios. E os principais exemplos são a hipófise, as suprarrenais e a tireoide. Todas elas que produzem hormônios, produzem suas secreções e liberam na corrente sanguínea. A gente também tem um tipo de glândula que é a glândula mista, que ela possui porções endócrinas e exócrinas. A glândula mista também pode ser chamada de anfícrina, e os principais exemplos são pâncreas, testículos e ovários. O pâncreas ele possui uma porção endócrina que produz os hormônios insulina e glucagon. A porção exócrina do pâncreas ela produz suco pancreático, que possui enzimas que serão de extrema importância no sistema digestório. Testículos. Os testículos eles possuem uma porção endócrina que produz o hormônio testosterona e uma porção exócrina que produz os espermatozoides. Os ovários eles possuem uma porção endócrina que produz os hormônios estrogênio e progesterona. E a porção exócrina ela é caracterizada pela produção e maturação dos ovócitos. Beleza, então agora vamos para a imagem, que a gente tem aqui a imagem que a questão nos forneceu. A gente tem um tecido epitelial, provavelmente revestimento, que a gente tem uma proliferação celular em direção ao tecido conjuntivo. Essa proliferação celular vai se desenvolvendo, até chegar em um momento que ela vai se diferenciar em dois tipos de glândulas, glândula B ou glândula C. Vocês sabem qual que é a denominação dessa glândula B ou da C? Isso mesmo, a gente tem uma glândula B, que é exócrina, que é caracterizada pela presença de um ducto e adenômero logo em seguida. E as secreções serão lançadas para cavidades ou para a superfície de órgãos. E a glândula C, a gente tem uma glândula endócrina, que é aquela que tem a região secretora bem próxima da corrente sanguínea. A porção secretora vai liberar as suas secreções diretamente na corrente sanguínea. Qual é o nome das secreções da glândula endócrina? Hormônios. Perfeitamente. Agora o que a gente vai fazer? Resolver a questão. Afirmação 01. A glândula salivar é um exemplo de glândula, como ilustrado em C. Tá, então vamos ver. Glândula C e glândula endócrina. A glândula salivar é um tipo de glândula endócrina? Incorreto. Porque a gente viu que a glândula salivar ela é um exemplo de glândula exócrina, já que ela produz a saliva e a glândula salivar possui uma glândula conducto e a sua secreção chamada saliva ela vai para uma cavidade, a cavidade que é a boca. Muito bem, então 01 incorreta. 02. Para a formação das glândulas pelo tecido epitelial ocorre a proliferação e a penetração das células do tecido epitelial no tecido conjuntivo, como ilustrado em A. Perfeitamente, porque como a gente viu aqui nessa imagem e através dessa outra imagem, a gente consegue ver que a gente tem um tecido epitelial, provavelmente revestimento, que ele tem um estímulo para que ocorra uma proliferação celular. Essa proliferação celular é o início da formação de uma glândula e a glândula vai se formando até que chega um momento que vai ocorrer a diferenciação em glândula exócrina, que tem ducto e libera as suas secreções em cavidades ou superfície de órgãos, e uma glândula endócrina que ela se destacou, que ela saiu ela não tem mais conexão com o tecido que a originou. A glândula endócrina ela é caracterizada por uma porção secretora bem próxima à corrente sanguínea. Assim, a porção secretora vai liberar as suas secreções, os hormônios, no vaso sanguíneo. Dessa forma, a afirmação 02 corretíssima. Afirmação 04. O produto de secreção da glândula, ilustrado em C, ou seja, endócrina, é liberado diretamente na corrente sanguínea. Perfeitamente, porque a gente viu que as glândulas endócrinas, elas não possuem ductos e as suas secreções são liberadas na corrente sanguínea. Complementando, o nome das secreções liberadas pelas glândulas endócrinas na corrente sanguínea são os hormônios. 04 correta. Afirmação 08. A glândula tireoide é um exemplo de glândula como ilustrado em B. Então, incorreto, porque a gente viu que a glândula
Tireoide. A tireoide ela é um exemplo de glândula endócrina. Glândula endócrina, que o correto seria C e não B. Então, está incorreto. A glândula tireoide ela produz os hormônios T3 e T4 que agem no metabolismo humano. E por ser hormônios liberados pela glândula tireoide, é um exemplo de glândula endócrina. Perfeitamente, então 08 incorreto. 16. O pâncreas, por apresentar atividade endócrina e exócrina, é considerado uma glândula mista. Perfeitamente. Por que a gente tem uma glândula mista, que também é chamada de anfícrina, possuindo porções endócrinas e exócrinas? Os principais exemplos são do pâncreas, dos testículos e dos ovários. O pâncreas, retomando novamente, possui uma porção endócrina que produz os hormônios insulina e glucagon e uma porção exócrina que produz o suco pancreático, que está cheio de enzimas e que auxiliará bastante a atividade no sistema digestório. Então, 16 está correta. Afirmação 32. As glândulas exócrinas mantêm sua conexão com o epitélio que as originou, e seus produtos são eliminados para o meio exterior pelo ducto até a superfície do corpo, ou até uma cavidade de um órgão, como ilustrado em B. Perfeitamente, a gente tem na glândula exócrina um ducto, logo em seguida o adenômero ou porção secretora. E as suas secreções irão para a superfície ou para uma cavidade do corpo, ilustrado corretamente na afirmação, ou melhor, no desenho B. E então o gabarito da nossa questãozinha é 02, 04, 16 e 32. 02 mais 04, 6. 6 mais 16, 22. 22 mais 32, 54. Dessa forma, o gabarito é 54. Uma questão de somatória bem interessante, que a gente conseguiu revisar todo o tecido epitelial glandular. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem um like e qualquer dúvida, deixem nos comentários. Muito obrigado. Tchau.